Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que tem jogo importante na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e a gente vai falar também sobre Carrascal, foi enfim apresentado à imprensa, e vamos trazer os detalhes finais dessa operação envolvendo Carrascal. Afinal, Vene, qual é o valor que o Flamengo vai pagar ao Dínamo? Em quantas parcelas? O Flamengo comprou 100%, o Dínamo fica com algum percentual desse jogador? Nós vamos trazer todos esses detalhes. Vamos falar também de Lucas Beltrán, atacante que postou nas redes sociais aí uma foto com a legenda em português, o que deixa a torcida do Flamengo extremamente ansiosa, mas de fato tem algo. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, isso é importante, e também compartilhar esse vídeo aqui com todos os amigos, e assim mais pessoas vão conhecer o canal Vene Casagrande, e a gente vai conseguir chegar àquela meta de 400 mil inscritos aqui no canal Vene Casagrande. Pessoal, é o seguinte, eu já vou começar falando sobre o Carrascal. Vamos lá, o Carrascal foi apresentado de maneira oficial à imprensa em uma entrevista coletiva. Gostei da entrevista coletiva dele. Ele, inclusive, disse que conversou bastante com o Nico de la Cruz. Para quem não sabe, ele jogou com o de la Cruz nos tempos de River Plate, lá em 2021. A passagem do Carrascal pelo River Plate não foi muito boa, não deixou muita saudade entre os torcedores do River, tanto é que muitos torcedores do River debochando do Flamengo, contratando o Carrascal, mas eu acho que eles vão se enganar. E ele disse o seguinte na apresentação, abre aspas, estive falando com o Nico, ele foi meu companheiro, jogamos juntos um tempo atrás. Mandei mensagem e ele me disse, tem que vir para cá. É um grande clube, os torcedores e o grupo de trabalho se caracterizam por ser uma grande família. Isso me empolgou muito mais. Essa sempre foi a minha decisão de jogar no Flamengo desde o primeiro momento, estar aqui. Desde a hora que cheguei, senti o carinho da torcida, dos companheiros no campo de treinamento. É um grupo de bons seres humanos. Acredito que é o lugar certo para mim nesse momento. E outra, gente, é um jogador que chega assim, ele chega muito mais tranquilo do que outros atletas chegaram na ocasião custando extremamente alto. Por exemplo, o De la Cruz, o próprio De la Cruz, criou-se uma expectativa muito grande para ser titular absoluto. Só que o Carrascal ele não chega para ser titular absoluto. Pelo contrário, ele chega para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Isso significa que os dois não podem jogar juntos num determinado momento? Claro que não, podem jogar juntos. Mas ele não chega com aquela pressão de resolver, embora tenha custado. Já vamos entrar nesse detalhe final. Como é que ficou a operação Carrascal, Flamengo e Dínamo? O valor exato foi de 12 milhões de euros, que na cotação de hoje dá quase 77 milhões de reais. Eu falo na cotação de hoje porque o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou em duas parcelas. Ficou combinado desse jeito. E não tem valor a mais por meta, nada disso. 12 milhões de euros. Esse é o valor final. E o Flamengo vai pagar em duas parcelas ao Dínamo. A primeira já foi, que foi à vista, 24 horas após a assinatura de contrato dele. E a segunda parcela vai ser só no ano que vem. Ou seja, foi uma baita operação, até porque o Flamengo contratou 100% dos direitos econômicos do Carrascal. O Dínamo não ficou com nada. Jogador de 27 anos, acredito eu que ainda tenha poder de revenda. Exemplo, se ele fizer 2 boas temporadas com a camisa do Flamengo, por que o mundo árabe não pode chegar aqui e pagar mais do que o Flamengo já pagou ao Dínamo para ter o Carrascal? Não acho nenhum absurdo pensar nisso. Obviamente que a prioridade é o ganho técnico, é ele resolver dentro de campo, jogar muita bola com a camisa do Flamengo. Mas com 27 anos não acho nenhum absurdo ser vendido futuramente pelo mesmo valor, até mais que o Flamengo pagou ao Dínamo. Então, 12 milhões de euros em duas parcelas, uma à vista e outra só em 2026, e o Flamengo comprou 100% dos direitos econômicos desse atleta. Então, ele falou também, foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia do interesse. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo. Me agarrei com Deus para ter tranquilidade. Para um atleta, essa oportunidade é muito grande. Para toda a minha família foi algo muito estressante. Fui o primeiro a começar a conversar com o clube e o último a vir. É verdade, isso é verdade mesmo.
Ele foi o primeiro a negociar e o último a chegar, o último a ser anunciado foi uma novela colombiana, não foi nem uma novela mexicana. Vamos lá, pessoal. Ó, informação do Flazuelo que eu confirmei, a pedido do Flamengo, o zagueiro Iago é desconvocado da seleção sub-20. O defensor iria se apresentar hoje à seleção brasileira sub-20, mas acabou sendo desconvocado a pedido da comissão técnica do Felipe Luiz. O Felipe Luiz sabe que ele não vai poder utilizar Léo Pereira e Léo Ortiz a todo momento, em todos os jogos. E acabei de receber uma boa notícia envolvendo a Arrascaeta, galera. Já vou entrar nesse assunto então. A Arrascaeta não teve lesão detectada no exame médico. Ele fez exame nessa segunda-feira e ainda bem não teve lesão constatada. Lembrando que ele deixou o jogo contra o Ceará no intervalo após sentir um desconforto muscular. O próprio Flamengo disse isso, realizou exames e não teve nada. Ainda bem. Isso quer dizer que eu acho que ele tem que ser titular quarta? Não, não acho não. Vou ser bem sincero. Acho que a prioridade do Flamengo tem que ser o Campeonato Brasileiro, e sábado tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro diante do Mirassol, um time que, olha, joga bem. Não vão se enganar por aí. Ah, é o Mirassol. Gente, o Mirassol é um time muito bem treinado, um time que está fazendo uma boa campanha. Para mim, é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, porque eu não esperava o Mirassol brigando lá embaixo, mas o trabalho do técnico Rafael, precisa ser elogiado. Pessoal, é o seguinte, o Lucas Beltrão postou nas redes sociais aí, o atacante argentino da Fiorentina, que a imprensa italiana está dizendo que o Flamengo está atrás. Eu continuo com a mesma informação, que não tem nada avançado, enfim, nada de proposta, nada. Só que a imprensa italiana insiste em dizer que ele está na mira do Flamengo. Olha, gente, eu acho que já se tornou até cavada, porque ele foi malandro. Ele postou uma foto no Instagram com uma legenda em português. Eu não vou botar a foto e a imagem aqui, porque eu não sei questão de direito de imagem, se pode, então eu tenho todo o receio aqui para não receber nenhum tipo de notificação da plataforma, então eu evito. Mas ele postou lá uma imagem com a legenda em português e a torcida do Flamengo ficou extremamente eufórica, ansiosa, ávida lá no Twitter e também no Instagram pela contratação desse jogador. Porém, acho que antes da chegada de um centroavante, o Flamengo precisa mirar a contratação de um jogador para uma outra posição. Você que é torcedor do Flamengo, prepare-se. O que está prestes a ser revelado pode ser uma das maiores reviravoltas da história recente do clube. Feche todas as outras abas, aumente o volume e preste atenção em cada palavra. Porque o que vazou nos bastidores do Ninho do Urubu nas últimas horas está deixando até os nomes mais influentes do clube completamente sem chão. E o mais inacreditável de tudo? Ninguém esperava que fosse acontecer tão rápido. Antes de te contar o que está para explodir no Flamengo, já se inscreve agora no canal Bastidores do Mengão Notícias, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário aqui embaixo, porque só quem estiver aqui vai saber da verdade por trás de uma negociação que pode abalar o futebol brasileiro. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te contar não está em nenhum portal tradicional. Isso aqui é exclusivo. Durante as primeiras horas desta madrugada, um movimento silencioso, meticuloso e absurdamente ousado foi realizado por José Botto. Sim, o diretor de futebol do Flamengo, que há semanas vem trabalhando em silêncio, sem holofotes, simplesmente executou o que pode ser chamado de golpe de mestre. Algo que nenhum outro dirigente brasileiro teve coragem de tentar. Um plano arquitetado nos mínimos detalhes e que, segundo fontes internas, começou com um simples telefonema vindo diretamente de Londres. Do outro lado da linha, o nome que mexeu com toda a estrutura do futebol mundial nos últimos anos: Gabriel Jesus. Isso mesmo, o atacante revelado pelo Palmeiras, protagonista em 2 Copas do Mundo e hoje jogador do Arsenal, da Premier League. Um atleta que ainda está no auge da carreira, com apenas 28 anos e que, por mais improvável que pareça, está prestes a vestir o manto sagrado. O que parecia impossível até ontem à noite, agora é tratado internamente no clube como uma questão de tempo. Mas, como isso tudo aconteceu? A verdade é que o Flamengo vem armando esse movimento há mais de um mês. Enquanto a imprensa especulava nomes como Lucas Beltrán, Samuel Lino e até Saúl Ñíguez, José Botto mantinha seu foco em um alvo muito maior. Já Gabriel Jesus já vinha sinalizando nos bastidores seu desejo de retornar ao Brasil, mas não queria qualquer retorno.
Ele queria um projeto competitivo, com visibilidade internacional e, acima de tudo, com chance real de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do próximo ano. Foi então que o Flamengo entrou em campo, oferecendo algo que nenhum outro clube brasileiro conseguiu colocar na mesa. Um projeto ousado, moderno, com padrão europeu e que colocaria Gabriel Jesus como peça central do elenco. O plano? Um empréstimo de uma temporada com salários divididos entre Flamengo e Arsenal e uma cláusula de compra ao final do contrato. E não parou por aí. Giuliano Bertolucci, o empresário com influência nos bastidores do futebol europeu, entrou diretamente na negociação, e sua participação foi fundamental. Fontes próximas à diretoria confirmaram que Gabriel Jesus já deu seu aceite verbal para jogar no Flamengo. A operação agora está nas mãos do Arsenal, que resiste, mas começa a ceder. O clube inglês sabe que o atacante já não está mais 100% comprometido com o projeto londrino. E o interesse do Palmeiras, que também entrou forte na jogada, acabou enfraquecido justamente por isso. Gabriel não quer retornar a São Paulo. O seu futuro, se depender dele, está no Rio de Janeiro. E não pense que isso foi por acaso. O atacante vem acompanhando atentamente o que está acontecendo no Flamengo. Ele viu a chegada de Cebolinha, a recuperação de Maicon, a estreia iminente de Carrascal e sabe que com Felipe Luiz no comando, o clube tem um plano ousado e agressivo, uma equipe montada para vencer. E vencer agora. Mas o que isso muda, na prática, para o Flamengo? Muda tudo. Estamos falando de um jogador que disputou mais de 230 partidas pelo Manchester City, marcou 95 gols, deu 45 assistências e foi peça importante para Pep Guardiola em diversos títulos da era recente. No Arsenal, apesar das lesões, ainda acumulou 26 gols e 20 assistências em 96 partidas. Gabriel Jesus não é uma promessa, ele é uma realidade de nível internacional. E, ao que tudo indica, está a poucos passos de desembarcar no aeroporto do Galeão. Fontes internas garantem que o nome do atacante já foi aprovado por Felipe Luiz. Aliás, o técnico do Flamengo estaria entusiasmado com a possibilidade de colocar Jesus como falso 9, com liberdade para flutuar entre as linhas, justamente como fez Guardiola no City. E mais, há quem diga que Felipe Luiz já planeja montar um trio de ataque com Gabriel Jesus, Bruno Henrique e Arrascaeta, recuando Gerson para dar mais liberdade ao uruguaio e a Saúl Ñíguez. Um ataque que assusta, que impõe respeito, que muda o eixo do futebol brasileiro. Mas e o Paquetá? Sim, o nome de Lucas Paquetá ainda está em pauta. O West Ham está dificultando, pedindo cifras absurdas, mas o Flamengo não desistiu. A diretoria quer fazer história, quer reescrever o patamar de contratações no futebol sul-americano. E com Paquetá e Gabriel Jesus juntos, o Flamengo se tornaria praticamente imbatível no cenário continental. Enquanto isso, o torcedor flamenguista vive dias de ansiedade. Nas redes sociais, a movimentação já é intensa. Grupos de WhatsApp, fóruns, páginas dedicadas ao clube, todos tentam confirmar o que ainda não saiu nos jornais tradicionais. Mas aqui você já sabe, Gabriel Jesus aceitou vir, e o Flamengo já está com tudo encaminhado para fazer disso uma realidade. Agora é uma questão de tempo. E enquanto os rivais assistem atônitos, o Flamengo se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, com novidades importantíssimas. Cebolinha e Maicon voltam, prontos para reforçar o time. Carrascal, apesar de ainda não estar inscrito, já treina com o grupo e impressiona nos bastidores. E Arrascaeta, mesmo após sentir dores, estará em campo. O Flamengo está se preparando como nunca para o momento decisivo da temporada. E se Gabriel Jesus desembarcar a tempo, tudo muda. Essa não é mais uma contratação. É uma afirmação. É uma resposta ao futebol mundial. É o Flamengo mostrando que está disposto a ir além. Muito além. Por isso, se você chegou até aqui, já sabe o que tem que fazer. Inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias, ativa o sininho das notificações e deixe o teu comentário aqui embaixo, porque só quem estiver aqui vai saber da verdade por trás de uma negociação que pode abalar o futebol brasileiro. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te contar não está em nenhum portal tradicional. Isso aqui é exclusivo.